Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Pedro Tiesi, e hoje estamos na casa de uma das principais gestoras de crédito privados do Brasil, com o CEO Ulisses, que já nos atendeu lá no passado. A gente vai comentar um pouquinho nesse episódio sobre crédito privado, os riscos que vem tendo, a diligência necessária para esse tipo de segmento e também, os impactos das lojas americanas, entre outros assuntos ali. Antes de mais nada, Ulisses, muito obrigado por abrir sua casa aí pra gente. E eu queria que você falasse um pouquinho pro nosso público quem é o Ulisses, quem é o Sparta. Bom, primeiro de tudo, um prazer estar aqui de novo com vocês. A gente já tem uma parceria aí bastante tempo, né? Acho que mais uma conversa aqui, espero que seja bem produtiva. Só para contextualizar rápido aqui para o pessoal que não conhece a Sparta, né? A Sparta é uma gestora independente focada em crédito privado, em renda fixa. A gente tem hoje em torno de 8,5 bi de reais sob gestão, né? A gente tem vários tipos de fundos, então a gente tem fundos abertos, a gente tem fundos para investidor qualificado, tem fundo de previdência, tem estratégias que são indexadas ao CDI, estratégias que são indexadas à inflação, e tem também uma parte que tem se destacado bastante, que é de infraestrutura, né? Então a gente tem o FIINFRA listado, né? O Juro 11, né? Em breve a gente vai ter mais novidades, inclusive por aí, né? A gente pode comentar. E temos também os fundos de debêntures incentivadas, né? E esses fundos todos de infraestrutura acabam tendo uma vantagem que é a isenção de imposto de renda. Então, os investidores gostam bastante. Eu particularmente acho bom. Também invisto, né, nesses fundos. Então, é isso aí. Muito bom. E Ulisses, eu já queria começar com um tema, né, que vem chacoalhando o mercado. Logicamente, sempre que há aumento de taxa de juros, né, a gente volta a ter um olhar um pouco mais sensível para a renda fixa, mas nos últimos tempos não foi nem isso que abalou o mercado. A questão das lojas americanas pegou um monte de gente desprevenido e a gente acabou vendo um monte de estrutura que se diziam fundos seguros de liquidez, tendo algumas posições ali que eventualmente machucaram os investidores. E aqui eu gostaria de saber onde que está as dificuldades em trazer esse nível de diligência, essa informação para o investidor. Muitas vezes ele está confortável num fundo de liquidez ali, mas não tem a sensibilidade do que tem ali dentro. Como que as gestoras fazem isso aí na prática? Como que vocês fazem isso para ter essa diligência, para não correr esses riscos exagerados aí? Ótimo. Então vamos lá, né? Claro, para a gente ter um retorno maior que o CDI, né, que é o que os nossos fundos buscam, os fundos de crédito de maneira geral buscam, né, eles têm que tomar algum tipo de risco, né? Então você tem os riscos mais conhecidos, são aqueles que chacoalham a cota, né? Então a gente vê ações, vê os fundos multimercado de maneira geral, normalmente tem esses riscos mais chacoalham a cota, e os fundos de crédito, normalmente eles não têm tanta volatilidade assim na cota, mas nem por isso não significa que eles não têm risco, né? Eles têm um tipo diferente de risco, que é esse risco de crédito. E aí a forma de lidar com esse risco também é um pouco diferente, né? Então, quando você está numa ação, por exemplo, né, você é um acionista da empresa, pode multiplicar tem aquela história da convexidade, né? Pode multiplicar um monte, tem uma perda lá, eventualmente pode cair o preço limitado, né? Então é o que a gente bate bastante na questão da convexidade. Mas assim, dentro de uma estrutura de capital da empresa, o acionista ele é o último a receber. Então, primeiro a empresa ela paga todos os seus credores, daí se sobrar dinheiro, aí esse dinheiro é do acionista. A empresa bem tocada, bem estruturada, provavelmente ela paga todo mundo direitinho, sobra dinheiro para o acionista, paga dividendo, aquela alegria, né? Mas quando a gente está falando de um fundo que investe em dívida, né, aí é aquela história, você tem a dívida, ela tem preferência, né? Recebe dinheiro antes dos acionistas, né? Então, o risco da dívida, de maneira geral, ele é menor, né? E aí a gente tem que avaliar a empresa, né? E para isso que a gente tem, por exemplo, uma estrutura aqui tem 10 analistas aqui na Sparta, né, na parte de crédito, para entender se a empresa tem um nível de governança adequado, se ela tem números adequados, se aquele título que a gente está comprando, se ele tem uma garantia ou se não precisa de uma garantia, se ele tem limitadores, né, nas regras que criaram aquele título, enfim, que são os tais dos covenants. Enfim, tem todas essas características que a gente tem que olhar e a gente tem que construir o portfólio de uma maneira que também mitigue os riscos, né? Então é muito importante a questão da diversificação, né? A gente costuma dizer que no crédito privado
quando uma empresa começa a passar por problemas, né, normalmente isso daí leva algum tempo. Assim, não é tão comum os casos em que, assim, do dia para a noite, a empresa tem um baita problemão. Normalmente começa a ter uma deterioração, a ação vai caindo, né, o crédito, a gente vai ficando mais preocupado, então dá tempo de você eventualmente tomar alguma atitude, eventualmente já está mais ressabiado com o modelo de negócio da empresa. Mas é diferente de quando tem um caso mais dramático, né, que nem foi o caso da Americanas, né, que vem à luz uma fraude, uma notícia de um rombo, né, que não foi assim, só pela deterioração do negócio da empresa. De repente é um negócio ali que o auditor não pegou, tinha o controle, não tinha, os executivos sabiam, não sabiam. É uma situação bem mais delicada, né? Então, assim, e por isso que a gente lembra bastante, assim, o que o gestor tem que estar prestando atenção, né? Justamente, se ele tiver uma carteira diversificada, provavelmente vai ter um tamanho de posição adequado, mesmo para um emissor que supostamente é bom, né? Então, só para dar exemplo aqui com os nossos fundos, né? Normalmente a gente não tem posições maiores que 5%, esse é o nosso limite máximo, né, para qualquer emissor, e às vezes a gente pega um banco grande, sei lá, um Bradesco, Itaú, né, bancos que são super seguros e tal, você vai ver a posição que tem nesse banco, 2%, alguma coisa assim, né? Então, quando você tem uma empresa grande, né, então uma própria Americanas, né, a gente não tinha uma expectativa de que a empresa que pudesse dar um problema, assim, sempre tem suas dificuldades ali no mercado, assim, por varejista, né, tal, num momento um pouquinho mais difícil e tal, mas não que fosse ter um problema de governança, nem nada do gênero, e ainda assim a gente tinha 1 e poucos por cento, né, nos fundos mais arrojados chegava perto de 2% de posição. Deixa eu só, antes de você perguntar, Tiesi, que é um assunto, um tema interessante, né? Quando a gente entra para uma empresa desse porte, uma fraude rolando, começam algumas teorias da conspiração, né? Uma empresa como PwC ali auditando. O que isso pode chacoalhar o mercado a ponto de outras empresas também passarem por processos similares ou algo totalmente fora do padrão? Porque imagino, numa análise de balanço, a análise de crédito, ela não pega uma fraude como essa. Teria que ter um processo muito mais dentro da empresa, interno, né? Olha, assim, a empresa ainda precisa trazer mais informações sobre esse caso, né? Por enquanto, as informações ainda são muito limitadas. O que se sabe é que tem lá um rombo, né? E não se sabe exatamente como, né? As informações que a própria empresa e o CEO forneceram de que provavelmente é algo que rola há bastante tempo, né, e que veio se acumulando e que daí chegou nesse tamanho de rombo, né, e a gente mesmo, assim, quando a gente olha, né, os números da empresa, a gente acompanha, assim, não é que tem uma inconsistência de um trimestre para o outro e abriu esse rombo do nada, né, na verdade, isso provavelmente, né, a gente entende que provavelmente vem acontecendo há bastante tempo, de forma que não está claro que em um trimestre só foi lá e abriu, assim, tinha uma coisa estranha. E isso tanto que, de maneira geral, a gente viu também das exposições que tinham nos bancos e praticamente todos os gestores, né, que todo mundo estava olhando os números e, assim, os números não estavam com inconsistências, né? E você fala, tem conselho de administração, tem executivos experientes, tem auditoria, tem tudo isso. E você olha os números e não tem uma inconsistência, realmente a gente não estava olhando, né, que, não, vou supor que tem uma fraude, não é razoável, não é normal. Então, nisso, até respondendo de forma bem objetiva a sua pergunta, né, a gente entende que isso aqui é um caso muito pontual. Então, não é nem uma questão de ser de um setor específico, né, a gente está batendo muito nessa tecla, né? A pessoa fala, será que outras empresas do mesmo setor podem ter um problema? A gente não está vendo isso, a gente não tem, mesmo empresas de outros setores, a gente também não acha que assim, vai sair aparecendo agora um monte de rombo, todo mundo que tem operação de risco sacado, né? Que é aquelas operações de financiamento de fornecedores, será que todas estão no risco de ter? Não é normal isso, tá? Isso é bastante atípico, né? Então... Inclusive a CVM tem uma resolução justamente sobre isso, né? Tem diretrizes da CVM de como divulgar, e acho que boa parte das empresas que têm um uso mais intensivo desses mecanismos de financiamento, elas no dia seguinte vieram a público falar, a gente divulga de fato esses números, está em linha com as diretrizes da CVM, né? Então acho que tem toda essa preocupação do lado das empresas
E a gente mesmo, obviamente, assim que acontece isso, a gente mesmo esmiuça também as nossas análises de todas as empresas que potencialmente podem ter algum tipo de indício, né? E assim, a gente está confortável com as empresas que a gente tem nas carteiras, né? Que não eu falei, isso daqui não é algo generalizado, não é que é uma má prática que todo mundo faz. Não, isso daqui a gente está falando especificamente de um caso em que existiu uma inconsistência, né? Pelas informações que a gente tem hoje, que é difícil a gente dissociar da palavra fraude, porque assim, as informações são muito limitadas e é uma coisa muito atípica, num tamanho muito grande, que em tese tinha uma governança boa, né, com auditoria também e tudo isso. Cenas dos próximos capítulos. O que eu queria aproveitar, acho que tem alguns temas importantes a gente puxar dessa pauta, né? Primeiro é a cota, né? O gestor, ele tem os ativos que são marcados a mercado, conforme ali os spreads que você tenha sendo negociados, né? O gestor ele acaba botando isso na cota. Só que a gente teve um caso atípico em Americanas, também teve o restoque, acho que uns 2 anos atrás também, que também entrou em recuperação judicial, você também teve ali um risco de crédito que o administrador ele decidiu pelo haircut, né, de remarcar para baixo o valor de face do ativo, e isso impacta a cota. Com a recuperação judicial, você também vai ter agora, né, desenrolar ali, e isso vai impactar também esse haircut. Você vai diminuir, aumentar, enfim, isso evidentemente deve ter alguma atuação gerencial. Explica como é que é a atuação do administrador em muitos casos, como é que a Ambima também ela chega a dar uma orientação, uma diretriz ali para os gestores, como é que isso é tratado entre o gestor e o administrador, porque isso no fim do dia vai para o cotista, né? Sim. Então acho que é até legal os ouvintes aqui que têm posição nos fundos de crédito, têm posição nos fundos de Sparta, como é que ele pode esperar. E como é que foi também, né, essa questão dos haircuts, como é que foi essa dinâmica ali com o administrador? Boa. Logo que surgiu o assunto, né, isso foi numa quarta-feira à noite, né, e na quinta-feira de manhã já tinha teve as informações a mais da empresa, né, divulgou vídeo, etc. E na quinta-feira o mercado ele já mudou bastante para a negociação de Americanas especificamente, né? Então, se não tinha mais, se antes negociava, vamos usar um preço hipotético aqui, né? Se antes negociava R$100 uma determinada debênture, ainda não tinha ninguém querendo negociar mais que 50, né, no dia seguinte. E aí, se você tem um preço menor de negociação, o que os administradores já nas cotas de quinta-feira, né, do dia 12 de janeiro, o que os administradores já fizeram? Eles consideraram que, você tinha 100 de debêntures aqui da Americanas, isso daqui virou só 50. E isso... Por que todos os administradores fizeram isso? Né? A própria Ambima, né, que é a Associação das Empresas do Mercado de Capitais e Financeiro, e quem divulga a referência de preços para os títulos privados, né, para os ativos de crédito privado, ela já colocou, a gente sugere que marque já 50%, né, ou seja, o que era 100 antes passe a 50 agora. Por quê? Porque existe já uma dúvida sobre assim, o quanto de fato vai se recuperar desse título, né? Potencialmente pode ter um problema. E por que é importante ter uma marcação rápida na cota, né? Acho que a pergunta que incomoda todos os investidores é, mas aí o fundo foi lá e caiu, já perdeu, é isso? Né? O ponto é o seguinte, já marca num valor menor, né? Porque se alguém sair do fundo, não sai assim, considerando que aquele ativo ainda vale 100, né? Se o cara for sair do fundo, ele vai sair já pensando, já considerando que a cota está descontada. E aí ele está transformando aquela perda em algo permanente. Para quem continua, não muda nada, né? Assim, a cota está menor e aí tem todo o trabalho do gestor, que a gente pode até explorar um pouco aqui, mas o que vai ser feito depois para recuperar esses recursos, ou quanto vai valer, né? Então, o que aconteceu ali no primeiro dia que marcou a 50 e depois remarcou mais para baixo, e atualmente os administradores estão marcando em torno de 10% só. Então, assim, você tinha um ativo que valia R$100, hoje está sendo considerado por 10 só na cota. Então já teve todo o impacto negativo. Então quanto que o investidor tem para perder a mais do que já está nas cotas hoje? Muito pouco, né? E o que acontece com o investidor que sair agora? Aí é como se ele estivesse saindo, né, vendendo e transformando essa perda em algo permanente, considerando que ele perdeu 90% daquela parcela que tinha em Americanas. E se o investidor continua, né, que daí eu acho que começa a entrar uma parte de expectativa, né? Como gestores, por exemplo, a gente acha que a recuperação que a gente vai ter é muito maior do que o valor atual, né? Talvez não seja exatamente 100, né? A gente
vai brigar para isso e tal, mas talvez não seja 100, mas assim, 10 é um valor que a gente acha muito baixo. Só que se eu precisar vender debêntures da Americanas hoje, provavelmente vão me pagar 10. Né? Então é o preço que está sendo negociado hoje a 10. Né? Não tem muita negociação, mas seja os bonds lá fora, seja as debêntures aqui, está negociando a 10%, né, do valor de face. Então se eu precisar vender esses títulos, eu consigo vender a 10. Eu poderia até comprar mais, né? Que também é outra estratégia que a gente não está fazendo. Né? A gente Dobrar a aposta, né? Dobrar a aposta também não é a estratégia que a gente está seguindo aqui. Né? A gente acha que tem bastante incerteza, mas a 10 eu consigo justificar que tem uma marcação a mercado de fato. Ou seja, se está negociando o mercado a 10 e está considerando por 10 na cota do fundo, então está marcado no preço certo, não tem um problema aqui. Particularmente, a gente acha que o valor de recuperação dessas debêntures é muito maior. Né? E aí é o trabalho que o gestor vai fazer, né? E que tem uma expectativa de que isso aconteça ao longo do tempo. Né? Então, para o investidor que continua no fundo, provavelmente ele vai ter, né, pelo menos a nossa expectativa, que vai ter uma recuperação bem significativa. Então, provavelmente, olhando para frente, o retorno pode ser maior a partir de agora, inclusive, porque tem parte da volta desse resultado. Ainda nessa questão de recuperação, né? Ela entrou em RJ, né, a empresa. O que esperar? O que é de fato isso? O que isso significa, eventualmente, para a empresa e para os cotistas? Tá bom. Eu vou tentar não entrar na parte do juridiquês aqui, falar de uma maneira mais resumida, mas o que é RJ? Né? Uma RJ é uma reestruturação ordenada. Né? Então, basicamente, a empresa, uma vez que ela tem o pedido de RJ feito e aceito, né, ela tem uma proteção judicial, então ninguém pode cobrar dívidas dela. Né? E aí todas as dívidas que estavam em aberto, inclusive todas as debêntures, todos os créditos com bancos, etc., todo mundo tem que sentar e negociar com a empresa, né, um plano único, né, que se chama o plano de recuperação judicial, que vai ter exatamente a mesma condição para os bancos, para os debenturistas, para todos os credores, né, divide ali em classes e a principal classe é praticamente toda a dívida da empresa, então vai ter uma condição única para renegociar com todos os credores da empresa e vai dar um prazo adequado para pagar. Se não tivesse isso, o que acontecia? Né? Foi o que aconteceu, a gente assistiu aí na mídia, né, nessa uma semana que teve depois do pedido de operação do anúncio do rombo ali, teve toda uma cobertura da mídia que o banco tal foi lá e bloqueou 1 bilhão, o banco tal bloqueou 2, e daí entrou com um pedido na justiça, tal, então vira um processo desorganizado. Né, que cada banco está tentando colocar a mão no dinheiro mais rápido, fazer suas compensações e tal. Isso acabou, inclusive, asfixiando a empresa. Né? Então, a empresa anunciou que tinha um caixa lá de 8 bilhões e, de repente, uma semana depois, ela anunciou, só sobrou 200 milhões aqui porque os bancos ou cortaram acesso, ou não sei o quê, ou fizeram bloqueios, né, preventivos. Então, é um processo desordenado. Né? Quando vem a recuperação judicial, faz o quê? Passa uma régua, né? Todo mundo senta para conversar, um juiz supervisionando isso. Não é o juiz que decide como vão ser as condições finais, né? Tem uma negociação entre os assessores da empresa e os assessores dos credores ou os próprios credores diretamente e vai chegar numa condição e aí se estiver seguindo todos os ritos da lei, aí o juiz vai homologar isso. Né? Então ele vai validar isso e daí vai reestruturar a dívida de uma forma adequada. Então provavelmente, sei lá, vou chutar aqui um desenho, né? De repente vai ter, a dívida vai... Agora todo mundo tem como se fosse uma debênture com prazo, sei lá, de 5 anos, com uma taxa de tanto. Então, assim, tá todo mundo no mesmo barco agora. Né? Então, vai ser alguma coisa assim que se faz. E daí, ao longo do tempo, a empresa vai pagando, de fato, com a sua geração de caixa. E, eventualmente, esse plano... A gente tem essa expectativa de que esse plano também vai ser aprovado junto com o processo de capitalização da empresa, né, para equilibrar. Então, seriam os acionistas, né, não só os controladores, mas provavelmente acionistas em geral, colocando dinheiro na empresa. E aí os credores passam a ver, né, uma dívida que tem um valor adequado, né, que você tem uma estrutura de capital para a empresa, um balanço adequado entre o que é capital de credores e o que é capital próprio de acionistas da empresa. E aí esse 10% ele destrava valor, ele vai voltando gradualmente para... Exatamente. Então, e aí é justamente quando esse 10%, né, ele vira provavelmente, sei lá, vira 50, 70 e eventualmente vai até perto de 100, talvez até 100, né, seria o melhor cenário, né? Então, volta a ter uma liquidez porque você passou a ter uma empresa com uma dívida, né, com o passivo da empresa totalmente estruturado, né, então de uma forma ordenada,
né? E aí você passa a ter, bom, essa empresa aqui agora está operando, continua vendendo, loja física, online, não sei o que, toda a atividade operacional da empresa e com sua geração de caixa, etc., e com seus prazos de pagamento das dívidas de uma forma ordenada. Por isso que é importante a cautela, né? Não caiu, já não sair resgatando fundo, espera, deixa a poeira assentar e antes de decidir o que acontece. Eu acho que exatamente, assim, a gente sabe que no mercado financeiro, assim, o desespero geralmente leva a decisões ruins, né? Então, assim, o cara, aconteceu isso, eu vou sair de cara, né? Normalmente você tá falando assim, então você tá admitindo que esses 90% é um negócio permanente, não volta, né? E aí você fica numa situação talvez não tão boa quanto aquele investidor que tem um prazo maior, né? E aí que entra a expectativa o horizonte de investimento do investidor, né? Se ele tem um prazo maior, ele fala, pô, isso daí pode acontecer, né? Que eu falei, isso daqui é um escândalo, né? Que a gente não tinha precedente, mas aconteceu, machucou um pouco a cota no curto prazo, mas para o investidor de longo prazo, eventualmente ele vai ter uma recuperação adequada desses recursos. Perfeito, até um ponto importante, né? O ativo, o fundo que você está alocado, é importante entender qual que é o tipo de diligência que esse gestor está tendo, né? O tipo de comunicação, porque por mais que ele possa recuperar, muitas vezes ele fica oculto nesse momento, é o pior caminho ali, né? O investidor ele fica receoso, fica ansioso, o que vai acontecer. Então, elucidar nesse momento as informações e no momento mais seguro ali também revisitar, né? Quem que é o gestor que cuida desse portfólio aí de renda fixa, né? O que está sendo feito, né? Então, a gente optou desde o momento em que a gente teve conhecimento nessas informações, né, na quarta noite, a gente está mantendo todos os nossos parceiros informados, né? Assim, muita gente procurou a gente, naturalmente, né? A gente tem uma base de investidores gigantesca, a gente procurou dar toda essa transparência sobre o quanto a gente tinha de posição, o que acontece na cota, até com algumas pessoas a gente chegou a dar exemplos, né? O que pode acontecer, vamos supor que acontece cenário ruim, cenário bom, o que pode acontecer, né? Acho que é importante o gestor, né, como profissional e que está mais próximo da fonte de informações, trazer o máximo de informações para quem de fato está investido no fundo, né? Então a gente tem se preocupado em dar essa transparência toda e ao mesmo tempo a nossa equipe de gestão, né? Então isso mais do lado da parte de comunicação com os investidores, do lado da equipe de gestão a gente está ali em cima, né, das diligências que a gente precisa fazer, né, das ações que a gente precisa tomar para resguardar os nossos direitos, buscar recuperar o máximo possível desses valores, né? Então até uma das coisas que está sendo feito, e daí eu coloco assim, os gestores de maneira geral, né, eles estão tá todo mundo em contato, né, porque afinal... Grupo no WhatsApp, gestores de... nem só assim, é mais que isso mesmo, né, mas tem grupo, mas assim, tá tendo bastante discussão entre os gestores, né, para saber para que ações a gente tomar de uma forma coordenada, né, até porque a gente consegue juntar um volume muito expressivo de recursos, né, de credores que representam um montante muito grande, né? Então a gente já tem discussões com advogados, né, com assessor financeiro, né, como que ele vai representar todos os gestores dentro do processo de recuperação judicial, nessa discussão com a empresa, né, que assim, no primeiro momento a empresa priorizou muito a conversa com os bancos credores, porque é quem estava tentando asfixiar ela do ponto de vista de caixa, mas assim, os demais credores, eles estão exatamente nas mesmas condições de negociação e precisa ter uma negociação que atenda a todos os interesses, né? Então, por isso que tem que ter os assessores financeiros, assessores jurídicos para resguardar todos os direitos, e isso sem prejuízo de eventuais medidas adicionais que os gestores venham a tomar, por exemplo, os debenturistas venham a tomar em relação à empresa, controladores, etc. Que isso tudo ainda está em aberto, está sendo estudado, né? A gente está discutindo o que pode ser feito, o que não pode ser feito, mas a gente está estudando quais que são as opções viáveis para, obviamente, recuperar o máximo possível de recursos e assim, mitigar todos os eventuais prejuízos que a gente tenha sofrido aí, né, por essa marcação, tá? Então, para recuperar tudo. Então, nesse ponto, acho que é importante
ter essa noção de que assim, o trabalho com o investimento em crédito, né, quando tem um cenário mais de estresse, ainda tem toda a parte de diligência que o gestor, né, vai representar de fato os interesses. Então, o investidor do fundo ele não precisa se preocupar em, vou entrar com um processo, não sei o que, nada disso. Né? O gestor do fundo é a pessoa responsável que está representando toda a comunhão dos recursos ali, está pensando e avaliando quais são as alternativas adequadas, quanto que tem de upside, de downside de cada uma das alternativas, quanto custa, quanto não custa, o que vai recuperar, o que não vai, qual que é a melhor estratégia, né? Então, acho que tem todo esse aspecto. E Ulisses, dado o tamanho, a magnitude do negócio, né? E com as informações que temos até agora, né? É possível que isso abale um pouco o sistema financeiro? Em qual sentido, né? A gente viu algumas posições de bancos ali que tinham posições relevantes e confrontando isso com o patrimônio líquido do banco pode ter um percentual significativo. O que isso pode trazer de desconforto para o sistema financeiro brasileiro ou não? Essa questão, eu acho que assim, em relação aos bancos, eles tinham posições relevantes de fato, né? Muitos bancos com posições bastante significativas, né, nesse emissor, porque, como eu tinha comentado, né, ninguém espera que vai ter um escândalo dessa proporção, né, numa empresa como essa, que assim, supostamente tinha uma boa governança, bons executivos, etc. Enfim, então, acho que esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é que assim, os bancos em si, né, eles têm posições que são adequadas, vão ter o processo de recuperação ali dos recursos, etc. A gente não espera que tenha impacto assim, material para o sistema financeiro, né? Acho que isso também era uma preocupação do Banco Central. A gente sabe que o Banco Central no primeiro dia já estava super em cima desse caso, medindo quanto que os bancos tinham à disposição, quanto que não tinha, tá? Então, assim, não me parece que é um motivo de preocupação sistêmica, e mesmo em relação a bancos, com nenhum banco específico, acho que cria um risco de insolvência nem nada do gênero, a gente não tem visto isso, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar claro. Claro que podem ter algumas repercussões assim, no mercado de crédito privado, né? De debêntures, por exemplo. Então, assim, se a gente viu, né, e tem acompanhado isso, que assim, tem alguns investidores se assustaram, né, logo de cara, e eu quero pedir resgate das minhas posições, né, principalmente dos fundos mais líquidos. Né? Alguns achando que eventualmente poderiam sair antes, né, de ter a marcação a mercado e tal. Né? Então, a gente viu que teve esse movimento. Né? Eu acho que de fato não aconteceu, porque logo de cara acho que a Ambima fez um excelente trabalho, os administradores também já marcou, então não teve aquele cara que, eu vou ser o esperto, eu vou sair antes, né? Não teve margem para isso, tá? Então, mesmo assim, a gente viu pessoas que se assustaram, que resgataram seus recursos, e daí tem um pouco daquele efeito de que se os gestores tomaram resgate, eles precisam vender alguma coisa, né? E se tomaram um volume de resgate maior e mais concentrado, eles precisam vender mais títulos no mercado secundário. E aí o que acontece é que, eventualmente, se tem muita venda, os preços caem, né? Os spreads de crédito, eles abrem, né? Então, os preços caem marginalmente. Então, isso, assim, tem um movimento de curto prazo que pode impactar o mercado de debêntures, né? Isso pode ser visto de duas formas, né? Então, assim, pode ser vista como uma volatilidade adicional, né? Então, o preço cai, né? Vai impactar as cotas dos fundos de maneira geral, além do que tinha o impacto eventualmente de Americanas, né? Então, independente de se o fundo tinha Americanas ou não, os outros títulos eles estão sendo negociados a preço mais baixo porque tem alguém vendendo bastante, mas também por outros fundos podem ser vistos como oportunidade, né? Então, uma das coisas que a gente deixou claro aqui para os nossos investidores aqui na Sparta, logo de cara, é que assim, a gente não tem fundos com cotização em prazos curtos, né? Então, sempre pelo menos D30 nos nossos fundos, e aí a gente fala assim, a gente está pronto para aproveitar oportunidades. Então, se aparecer um gestor tendo que vender posições a qualquer preço, né, ou com descontos excessivos, a gente está lá para aproveitar. Né? Então, se a gente pega eventos passados, como, por exemplo, o começo da pandemia, que tiveram descontos bastante significativos, né, a gente conseguiu comprar muitas coisas e que depois a gente viu o resultado que teve a partir daquele momento e foi uma recuperação incrível. Então, o fundo tinha meta de, sei lá, CDI mais 1 ponto qualquer coisa por cento ao ano, e de repente ele estava entregando CDI mais 5, né, nos 12 meses seguintes. Né? Então, assim, pode ser uma oportunidade. Cabe ao gestor aproveitar e ao investidor, né, se posicionar também adequadamente. Né? Então, tem esse aspecto também. Esse é um ponto que eu acho muito legal da Sparta, né? Essa disciplina que vocês têm na gestão. A gente
ao longo do ano passado, né, a gente foi aproximando ali um pouco mais a análise da gestora. E é legal esse movimento que você comentou dos fundos mais líquidos, né, que acabam sofrendo um pouco mais de resgate, o investidor quer sair antes de pegar a queda da cota, e isso pode aumentar o IDEX, né, que acaba sendo uma referência ali, isso tem um contágio nos demais fundos. Uma coisa que eu acho legal, e eu acho que é importante o investidor que investe nesses fundos de renda fixa, né, ou renda fixa ou papel direto, né, ou fundo ou papel direto, deixar claro que o sizing, né, o tamanho do fundo é muito importante. Então, saber a hora de fechar para você não alocar recurso em spreads muito baixos, né, um desconto muito baixo, também é tão importante quanto saber o que comprar, né? Então, perfeito. Esse timing é muito importante. Né? É exatamente isso. Tem que saber o quanto você tem de capacity, quanto você pode ter de corrida de liquidez. E aí, uma das coisas que a gente bate muito na tecla, por exemplo, é que assim, tem muito investidor que fala, pô, mas eu prefiro um fundo D0 do que um fundo com prazo D30. Aí eu costumo falar assim, pô, não é intuitivo, mas o D30 é melhor. Aí o investidor, por que é melhor se no outro eu posso sacar antes? Né? E eu falo, é melhor porque assim, se tiver um movimento de outros investidores, né, não necessariamente o seu, mas de outros investidores, e fizer o gestor ter que vender a qualquer preço ativos, você vai se prejudicar. Já num fundo com um prazo de resgate maior, né, o gestor ele fica naquela posição de sniper, né, ele fica na posição muito mais oportunista. Ele fala, se tiver resgate, ele tem 30 dias para achar o melhor momento para gerar liquidez e tal. Né? Por outro lado, se ele vê uma desordem no mercado, né, de curto prazo, ele pode ir lá e aproveitar e comprar mais posições. Né? Então, o prazo de resgate ele acaba funcionando como uma proteção para os investidores, né? Então, esse prazo de resgate de 30 dias, por exemplo, ou mais, é uma proteção para os investidores e uma flexibilidade que o gestor tem para dar o melhor dele, para dar o potencial dele e falar assim, agora está na hora de vender, agora está na hora de comprar, né? E consegue trabalhar melhor, né, isso. Eu acho que um ponto também, eu comentei assim dos resgates todos, mas aí tem um ponto interessante, né? Mesmo assim, a gente não tem visto, a gente viu que os preços caíram um pouquinho, mas não foi um negócio desesperado. Igual a pandemia, né? Igual a pandemia, né? Então a gente queria ter comprado mais coisa já, e não aconteceu porque não apareceu, né, gente, né, gestores vendendo de forma desesperada os títulos, o que mostra que assim, o tamanho dos resgates que teve de maneira geral, e a gente também acompanha isso de outras formas, com os números dos fundos diariamente da CVM, e até nas conversas aí com outros gestores, com distribuidores, etc., não tem sido um negócio que tem chamado a atenção, né? Então, caiu um pouquinho os preços sim, mas não é uma coisa que não foi suficiente, por exemplo, para a gente conseguir ir lá e comprar. A gente tem lá oferta de compra tentando comprar alguns títulos com desconto maior e não consegue, porque de fato os preços tá tendo negócios, mas em preços que são só um pouquinho abaixo do que estavam antes. Então, acho que tem também um pouco disso e que tem a ver, na nossa leitura, um pouco com o cenário, né? Afinal, muito do que os investidores perguntam é assim, pô, legal, vou tirar do fundo de crédito, porque, pô, é susto, né? Tem que tirar. Aí você fala, tá, você vai colocar onde? Clique. E aí vem aquela história, né? Pô, com taxa de juros tão alta, né? O investidor realmente está no momento em que, assim, tem todo um ruído político aí, macro, né, do cenário. Então, não é que tem um monte de gente falando vou tomar risco agora, né? Então as pessoas estão mais conservadoras. Você tem uma Selic quase 14, pagando um rendimento absurdo, com uma inflação relativamente controlada. Então, assim, a gente está falando de 6 pontos percentuais aí nos títulos públicos de retorno real. Então, assim, é um prêmio super atrativo para você estar na renda fixa de fato, né? Então esse é um dos motivos que a gente entende que não está acontecendo o mesmo movimento, por exemplo, que aconteceu lá no começo da pandemia, ou em 2019, que você tinha de fato taxa de juros muito baixa, 4%, 2% ao ano, né? E que de fato o pessoal falava, pô, renda fixa, você tinha que estar me pagando mais para me convencer, né? E agora não, agora você está com 14% quase de Selic, né? Hoje tem até quem acha que o próximo movimento da Selic pode ser até para cima, né? Então tem até gente que acha isso. Então, um nível super atrativo e que, de certa forma, mesmo o impacto que eventualmente os fundos tenham sofrido agora de, sei lá, 1% negativo, qualquer coisa assim, no mês que vem ganhar 1% já resolveu e, assim, para o investidor, pelo menos para a maior parte dos investidores, fala, pô, já recuperei no mês seguinte, né? Para os gestores, a conta é um pouquinho diferente. Eles estão preocupados em não só recuperar esse 1% nominal, mas buscar o que seria o equivalente ao CDI
né, corrigindo as aplicações desde antes do problema. Então, assim, os gestores ainda vão fazer uma força a mais, né? Estão preocupados em recuperar de verdade até o custo de oportunidade, né? Mas eu entendo que para a maior parte dos investidores, só essa recuperação no mês seguinte, né, já traz um alívio enorme, né? Então, e todo esse contexto macro favorece muito para que realmente não esteja acontecendo um volume de resgates tão grande assim, quanto a gente até chegou a se preocupar num primeiro momento. Agora eu queria explorar um tema, concentrando aí um pouquinho mais nas estratégias de vocês, porque nós fomos uma das primeiras ali a divulgarem o Juro 11 aí de vocês, né? E o Juro 11 é um fundo diferente dos demais. É aquele fundo listado que não necessariamente o investidor vai querer tirar a cota para sair liquidar, ou seja, aquela cota ela acaba sendo permanente e negociada no secundário. E que vem trazendo uma perspectiva muito interessante. E qual que está sendo a experiência de ter um fundo negociado em bolsa em relação ao histórico de vocês em ter um fundo aberto a público, cotista? Como você está vendo a diferença? Legal. A gente chegou nessa maturidade mesmo de ter um fundo listado com essa tranquilidade, Ulisses? A gente chegou nesse ponto, sim. Primeira coisa que eu acho que salta os olhos também é que, assim, a pessoa pergunta, mas vocês tinham Americanas? Né? E eu respondo, em vários dos nossos fundos sim, mas não em todos. Né? Porque, de fato, a parte de infraestrutura, né? Então, os fundos que focam na parte de infraestrutura, vamos lá, varejo não é setor de infraestrutura, né? Então, a gente não tinha exposição, por exemplo, no Juro 11 Americanas, a gente não tinha nos nossos fundos de debênture incentivadas Americanas, então esses fundos não tiveram nenhum impacto por causa, né, de ter exposição a Americanas, né? E aí, então, é uma situação muito interessante que daí o investidor fala assim, são fundos realmente com perfis diferentes, né? Sim, um é específico num setor que é de infraestrutura, outro é mais geral, né? Um tem isenção de imposto, outro não. Então existe uma diversificação mesmo entre os fundos, né? Por mais que no dia a dia às vezes pareça que o retorno de alguns deles é parecido, em condições normais sim, mas a gente vê que quando as coisas, quando tem algum estresse assim, pode se diferenciar. Então, existe um componente de diversificação aí, né? E de fato, no caso do Juro 11 especificamente, né? Então, além da gente não ter isso, né? A gente tem uma vantagem a mais, que é o fato de que, como não tem resgate nesse tipo de fundo, né? As cotas, o investidor que quer desinvestir, ele pode vender no mercado secundário, na bolsa, né, para algum outro investidor, né? Então, para o gestor, ele não tem que se preocupar tanto com liquidez. Então, não é que eu tenho que reservar uma parte do meu caixa para pagar resgates. Na verdade, se eu tenho uma parte em caixa, né, e a gente atualmente tem, a gente está justamente observando aquelas quedas no preço de debêntures para falar, opa, aqui tem uma oportunidade, daí eu vou lá e compro. Então, assim, esse fundo acaba sendo o que eu costumo dizer que nos fundos listados é onde o gestor ele pode tirar o máximo de proveito da gestão, né? Então, realmente é onde ele vai buscar retornos mais diferenciados ainda. Por quê? Porque ele consegue gerenciar melhor esse risco de liquidez. Ele consegue aproveitar uma oportunidade, saiu umas pessoas vendendo aí umas debêntures super baratas. A gente, essa daqui, desse setor que interessa, faz parte da estratégia, vamos comprar. E aí posso comprar com bastante desconto, sem uma necessidade de, tem que me preocupar aqui, que o prazo não pode ser tão grande, senão vem o pedido de resgate e tal, né? Então, assim, você consegue gerenciar melhor isso, né? Então, a gente entende que é um veículo muito mais eficiente, né? Perfeito. É só para ficar claro para o pessoal que está nos vendo, nos ouvindo aqui, a maior parte da estrutura dos fundos da Sparta você contrata ali acessando seu banco, sua corretora, clica em fundos, está lá os fundos do Sparta. Esse Juro 11 você tem que acessar o home broker, né? Você tem que ir lá como se fosse um tickerzinho de uma ação e comprar um fundo imobiliário, exatamente, como se fosse o tickerzinho, até melhor associar com fundo imobiliário, senão é uma ação, é renda fixa, ação. Mas é no home broker, é isso aí. Pelo home broker, e é interessante, paga juros mensais, né? Vocês fazem uma estrutura com pagamento de juros, né? Mesmo sendo listado em bolsa, né? Exatamente. E de quanto que foram os últimos yields que vocês pagaram no Juro 11? Boa. A gente tem, assim, o Juro 11 ele tem distribuído aí na faixa de 1,25 reais por mês, né? E a cota dele em torno de R$100 ali, então 1,25% ao mês, mais ou menos, que é um nível bom, né? Acima
do CDI, né, e isento de imposto de renda para pessoa física, né? E é isso mesmo, assim, a gente tem o objetivo do fundo, de fato, é ir fazendo distribuições periódicas, né? A gente tem feito mensal, né? Acho que é um bom... os investidores gostam bastante dessa previsibilidade. A gente tem trabalhado muito esse lado da previsibilidade da comunicação, né? Então, se pegar todos os nossos materiais do Juro 11, a gente deixa lá bem claro o que tem de posição, né? Qual que tem sido o rendimento que a gente tem distribuído para os investidores mensalmente, qual que é a perspectiva de distribuição de rendimentos, né? Então a gente também tem batido bastante nessa tecla para dar essa previsibilidade, essa transparência para os investidores. Perfeito, Ulisses. E conta pra gente quais são os próximos passos aí da Sparta? Tem estratégia nova aí no forno? Como que vocês estão vendo esse momento de mercado? Conta um pouquinho pra gente aí. A gente tem um monte de ideia, né? Tem algumas que a gente ainda não pode comentar, né? Mas essa ideia eu vou deixar para mais para frente pra gente falar, né? Mas a gente tá para sair com... A gente já tem um Fiagro, né? Que ele já começou no comecinho desse mês, né? De janeiro. O CRA 11, né? Então, também com um ticker bem sugestivo, né? E a gente vai ter aí, em breve, né? Começa provavelmente nos próximos meses, deve começar a negociação de um outro fundo, de um outro FII Infra, né? Listado, né? O Juro 11, ele tem esse benchmark que é indexado à inflação, né? Ele está atualmente temporariamente com hedge total, mas a gente em algum momento deve sair desse hedge total. Mas a gente vai ter um fundo que ele é 100% redeado o tempo todo. Então, ele vai ter sempre o perfil CDI, né? E vai ser o CDI 11. Então, outro ticker também fácil de lembrar. Você que escolhe os nomes, Ulisses? Não, tem tem nada sozinho aqui na Sparta, é tudo equipe, né? É todo um trabalho de equipe, mas a gente gosta de ser coisas fáceis, assim, os tickers a gente acha que tem que ser bem amigável para o investidor lembrar, gostar. Então, a gente em breve deve ter novidades aí sobre esses dois fundos, né? Eles ainda não estão negociando em bolsa, mas mais para frente provavelmente teremos novidades. Poxa, muito bacana. E quem quiser mais informações, Ulisses, como que encontra os memorandos, cartas de vocês, onde que acessam? Você tem o perfil no Twitter, fica postando lá? Como é que é? Eu não tenho, você acredita, mas a Sparta tem as redes sociais. Então a gente tem no Instagram, tem o Twitter, tem o LinkedIn, onde a gente divulga bastante informação. Especificamente para o Juro 11, a gente também tem o site juro11.com.br, que tem bastante informação. Tem um Power BI, né, que é um relatório interativo, também super completinho. A gente tem recebido muito feedback dos investidores e tem ajustado, né, mexido nesse relatório para trazer o máximo de transparência também para os investidores. Tem os nossos relatórios mensais e é isso aí. Pô, muito obrigado aí, Ulisses. Acho que foi bem esclarecedor, né, Tchese? Muito bacana, muito boa conversa. Novamente, obrigado por abrir. Nós estamos dentro da Sparta aqui. Obrigado por abrir a casa aí pra gente ter esse bate-papo. Vocês são de casa, de fato. Obrigado demais, Ulisses. E mais uma vez, você que está nos ouvindo, nos vendo, se tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, mande pra gente no retornocast@maisretorno ou coloque nos comentários aqui no vídeo do YouTube. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.